Os sertões brasileiros forjaram o cenário, o palco, onde se desenvolveu um dos maiores dramas da história do Brasil. Aldeias eram invadidas pelos paulistas. O objetivo? Capturar indígenas para escravizá-los. São Paulo foi, nos períodos coloniais, um grande celeiro de indígenas escravizados. Morte, humilhação, estupros, imposições religiosas, culturais e escravização. A semente e origem da ruína dos desastres ocorridos aos Goiáses tem origem no dia em que o Diabo Velho ameaçou atear fogo em todos os rios da região. Em 1682, paulistas saem em expedição para o local onde conhecemos como Goiás. Expedições essas que eram realizadas com todas as camadas de selvageria possíveis, onde a caça a indígenas era uma prática. Segundo o depoimento de Braga, a bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, também conhecido como Diabo Velho, que andaria pelos áridos cerrados do sertão, contava com 30 cavalos, 2 religiosos, 152 armas, dentre elas estavam 20 indígenas para a condução de cargas. E os brancos eram quase todos filhos de Portugal, 1 da Bahia e 5 ou 6 paulistas com seus indígenas e negros. A marcha era feita a pé, seguindo trilhas que já eram utilizadas pelos povos nativos. Ainda que os paulistas fossem considerados os mais hábeis mateiros da colônia, sua sobrevivência era ligada ao senso de observação e conhecimento dos indígenas escravizados por eles, já que conheciam as doenças, a vegetação e outros nativos. O objetivo do Diabo Velho era uma bandeira destinada ao descobrimento de Minas. Ele pedia em troca à corte o imposto das passagens dos rios que precisassem de canoa. Bartolomeu Bueno da Silva encontra durante a expedição uma aldeia dos indígenas Goiáses. Segundo as lendas, as mulheres estavam ricamente adornadas com chapas de ouro, o que chama a atenção de Bartolomeu. E ao serem questionadas, elas se recusam a indicar a procedência do metal. Para coagir os indígenas e ter as respostas sobre o ouro, ele coloca aguardente, uma bebida alcoólica, em uma tigela, joga fogo na tigela e essa tigela pega fogo. Ele diz que fará o mesmo com todos os rios, caso os indígenas não contassem onde está o ouro. Essa cena rendeu a Bartolomeu o apelido de Anhanguera, que significa Diabo Velho na língua dos Goiáses. O Anhanguera foi o início do final dos Goiáses. É inevitável a influência dos Goiáses sobre os primeiros colonizadores, já que o estado Goiás tem esse nome em referência a essa população indígena. Entretanto, ela é a etnia a qual existem menos informações. Os indígenas Goiáses, Guaiáses, Guaiá, Goiá, Goiá ou Goiá teriam desaparecido misteriosamente sem deixar rastros, pouco tempo antes a chegada do Anhanguera II, filho do Bartolomeu. O Goiá é apresentado como indígena dócil, de singela escravização e submisso às exigências de colaboração com o invasor. A referência mais antiga sobre os índios Goiá é registrada no documento colonial relativo à expedição de Domingos Rodrigues ao sertão do Rio Araguaia, em 1596, quando foi aprisionada uma indígena Goiá. Registrada no inventário de Martins Rodrigues, redigido 18 de junho de 1612, onde está escrito o seguinte: título das peças: uma negra da nação Goiá, escrava de Domingos Rodrigues, de Paraupava, com 3 filhos, avaliada em 22 mil. Mas o que aconteceu com os Goiáses? Entre 1850 e 1889, foi feito um levantamento do impacto sofrido pelas sociedades indígenas. Nele estavam mencionadas as etnias Acuém, Caiapó, Timbira, Carajá, Canoeiro, Tapirapé
e Guaiaiara. Os Goiáses não estão aí, o que nos leva a deduzir que em 1800 já não constituíam um grupo reconhecível. Provavelmente foram dizimados pelo violento confronto com sertanistas dessa primeira bandeira, visto que os homens e mulheres eram caçados pelos invasores, onde, caso capturados, eram enviados para uma terra como escravos. Por outro lado, temos na mesma região os Kayapó, nação G bravíssima, que vai confrontar por um século as invasões paulistas. Foram os Kayapó, os antigos biureiros, os que mais atacaram as bandeiras que se aproximavam da bacia do Rio Vermelho, chegando inclusive a serem considerados ameaça até meados do século XVIII para o desenvolvimento incipiente do Arraial de Santana. O Arraial de Santana é onde hoje se encontra a cidade de Goiás, que por anos foi a capital de Goiás, onde se inicia o período aurífero de Goiás e, consequentemente, a crescente do estado. Os Kayapós, quando importunados dentro de seus domínios, reagiram, lutavam e eram impertinentes aos seus invasores. Eles não deixavam que a tentativa de escravizar suas famílias os mantivessem obedientes aos brancos. Eles foram responsáveis pela perda de um olho do Diabo Velho. Durante a incursão em Goiás da bandeira paulista de Sebastião Paz de Barro, em 1673, que vai ser a última excursão antes da bandeira capitaneada pelo Anhanguera Filho, que é em 1722, os Kayapós armaram uma cilada na confluência do Rio Tocantins com o Araguaia, que resultou na perda de um olho do Bartolomeu Bueno, o pai, que também integrava essa bandeira. Os paulistas colocavam e tiravam as máscaras de selvageria conforme a situação. Por um lado, eles escreviam cartas se colocando enquanto vítimas dos belicosos Kayapós, quando na verdade eles eram os algozes. Para o cidadão dos arraial, os indígenas eram vistos como bichos que deveriam ser exterminados por ocupação de suas próprias terras. Os Kayapó foram forte resistência durante mais de um século. Eram o verdadeiro pesadelo dos usurpadores de terra. Em certo momento dessa história, foram contratados 500 bororos para, abre aspas, desinfetar, fecha aspas, a região, onde houve uma guerra sem piedade aos Kayapós. Nem isso resolveu. Eles continuavam a lutar. A luta só acaba em 1780, e não de forma armada, mas através da persuasão, onde é feito o aldeamento dos Kayapós, acabando com anos de luta. Na região do Tocantins, os povos Acroá, Chacriaba e Aços passavam pela mesma situação. Os registros escritos dizem que eles aterrorizavam as populações nos arraiais de Cavalcante e Natividade. Aterrorizar para eles significa não ceder à escravidão, estupros, mortes e roubos de terra. A história do Brasil foi escrita em dois males sobrepostos: o acontecimento e o protagonismo. E os sertões brasileiros foram o cenário, o palco onde se desenvolveu um dos maiores dramas da história colonial brasileira. Não um dramalhão teatral, tal qual o gosto da mentalidade europeia, mas um drama real, repleto de vivência na prática por milhões de nativos. Foram vários os diabos velhos que eles tiveram que encontrar.